Então, meu nobre, minha nobre, estamos aqui para dar continuidade ao primeiro vídeo que falamos sobre teoria da administração, teoria clássica da administração, e falamos sobre a corrente anatômica e fisiológica da administração e seu principal expoente, né, seu principal autor, que é o Jules Henry Fayol. O Fayol, ele tinha a seguinte proposição. Para Fayol, toda empresa, seja ela pequena ou grande, simples ou complexa, seja qual for o tipo de empresa, ela era formada por um conjunto de operações ou funções que ele utilizava essas palavras, né? Trocava essas palavras aqui nas literaturas que eu acompanhei sobre teoria geral da administração e abordando esses escritos do Jules Henry Fayol. Ele utiliza, né, pelo menos na tradução em português que eu encontrei dessa literatura, não sei se o próprio Fayol utilizou essas palavras, funções e operações, lá quando ele escreveu, né, utilizando o francês, né, e se o pessoal aqui, quando fez a transliteração para o português, está utilizando, hora utiliza a palavra funções, outra hora usa a palavra operações. Mas para Fayol, toda empresa ela utiliza-se de um conjunto de operações, né? E esse conjunto é formado por seis funções, né? Então a palavra funções ela se adequa melhor para nós fazer esse entendimento, né? Para Fayol, né, toda empresa, seja ela simples ou complexa, grande ou pequena, qualquer tipo, né, ela utiliza-se de um conjunto de funções, né, que são seis, né, um conjunto de funções que são seis, né. Toda empresa ela tem esse conjunto de funções para desenvolver as suas atividades, né, que são importantes para a empresa, né. E quais são essas seis funções que é conhecida como funções da empresa, né? Mais para frente vamos estudar, né, funções administrativas, que é diferente aqui dessa definição do R. Fayol de funções da empresa, de qualquer empresa. Ela tem essas seis funções. Quais são essas seis funções da empresa que foi proposta pelo Henry Fayol? Vamos a elas, né? As seis funções básicas da empresa segundo Jules Henry Fayol. Primeiro, função técnica. Primeira função básica da empresa segundo a proposição de Jules Henry Fayol. Função técnica é a primeira. O que seria essa função técnica? Essa função técnica está relacionada com a produção dos bens ou dos serviços, que uma empresa produz, né? Está relacionada com a produção de bem ou de serviço, né? Isso seria a primeira função técnica, relacionada com a produção. A segunda função básica da empresa, segundo Jules Henry Fayol. A segunda função seria a função comerciais, né? Funções comerciais que está relacionada com compra e venda, né? Essa é uma função que é conhecida para nós nos dias atuais, função comercial que está relacionada com compra e venda dos seus produtos, ou que seja serviços, né? Funções comerciais, segundo a proposição
do Henry Fayol. Terceira função básica da empresa, segundo o Henry Fayol, funções financeiras relacionadas, segundo o Henry Fayol, naquela época, né, está relacionada a funções financeiras relacionadas com a procura e a gerência de capitais, de recursos financeiros da empresa. Funções financeiras relacionadas com a procura e a gerência, a gestão dos recursos financeiros da empresa. Quarta função básica da empresa, segundo a proposição do Henry Fayol, função de segurança, que é uma função que é conhecida para nós aqui nas organizações nos dias atuais, funções de segurança. O que seria essa função de segurança para Henry Fayol? Relacionada com a proteção de bens e de pessoas, né? Essa é uma função que é conhecida atualmente por nós nas empresas, né? Essa departamento, né? Função de segurança, proteção de bens e das pessoas nas empresas, né? Isso não tem muito o que se falar, porque é uma função que é muito conhecida para nós nos dias atuais, essa função de segurança. Função de segurança que é a quarta função básica da empresa, segundo o Henry Fayol. A quinta função é funções contábeis, que também é uma função que nós conhecemos bem qual é a atividade, a finalidade, as atribuições da contabilidade para as organizações nos dias atuais, né? Funções contábeis que está relacionada com os inventários, com registro, com custos, né? E etc. Né? Estatística, né? Está relacionada com os inventários, com os registros e custos da empresa, né? Essas funções contábeis, né? É a quinta função da empresa. É a quinta função da empresa, segundo a proposição do Jules Henry Fayol. E a sexta função básica da empresa, essa aqui é interessante. Esta aqui é interessante. A sexta função básica da empresa, segundo o Henry Fayol, é funções administrativas. Funções administrativas, que está relacionadas com a integração de culpa das outras 5 funções. O que seria, no pensamento do Henry Fayol, essas funções administrativas? A função administrativa, segundo o Jules Henry Fayol, né, a função administrativa vai ter a finalidade de coordenar, de sincronizar as demais funções, as outras 5 funções. Né? A sexta função da empresa, né, é a função administrativa, que na concepção, na proposição do Henry Fayol, a função administrativa tinha a finalidade de coordenar, de sincronizar as demais funções da empresa, pairando sempre acima das demais. Então ela fazia esse controle, né, de coordenar, sincronizar as demais funções, né, pairando sempre acima das outras funções. Então tinha uma finalidade de controlar, de coordenar, de sincronizar as outras 5 funções. Então essa era a finalidade da sexta função, que é as funções administrativas, segundo a proposição do Henry Fayol. Né? As funções administrativas, segundo o Henry Fayol, para Fayol, né, o ato de administrar para Fayol era, né,
Aí, naquela época, o Henri Fayol já definira as funções administrativas, que é diferente das funções administrativas que conhecemos hoje, né? Para Fayol, né, o ato de administrar era prever, né, as funções administrativas para Fayol era composto pela prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As funções administrativas, como conhecemos hoje, né, é o PODC, que é planejar, organizar, dirigir, controlar. São 4. Naquela época, quando, né, foi proposto pelo Henri Fayol propôs 5 funções administrativas. Para ele, o ato de administrar era composto por prever, organizar, comandar, coordenar, e controlar. Eram 5 funções que era o POCCC. Hoje nós temos apenas 4 funções, né, que é planejar, né, organizar, dirigir e controlar. Então, aqui está a abordagem anatômica de Fayol e principalmente o que Jules Henri Fayol propôs. Ele tinha essa abordagem, que era uma abordagem de cima para baixo, visão estrutural, um foco na estrutura e no funcionamento da empresa, né? Então ele desenvolveu, ele propôs essa abordagem. Ele observou que toda empresa ela tinha esse conjunto de funções, esse conjunto que era composto por 6 funções, e a 6ª função era responsável pela coordenação, a sincronização e o controle das demais 5 funções. Então esta foi a proposição do Henri Fayol lá nos anos de 1916. Né? Então, este vídeo, esta aula, né, ela é longa, esse assunto. E para dar continuidade a esse assunto, né, eu vou gravar um outro vídeo para dar continuidade às 6 funções básicas da administração. E agora, no próximo vídeo, eu vou continuar falando sobre as funções administrativas propriamente dito, né? Aqui focamos um pouco nas funções básicas da empresa, que são as 6 que já mencionamos, e no próximo vídeo vamos abordar assim especificamente as funções administrativas, né, que é a 6ª função básica da empresa. Então no próximo vídeo vamos falar sobre as funções administrativas. Então até no próximo vídeo.